Iniciamos aqui a nossa reunião plenária de número 967 deste Conselho do mês de dezembro. Sejam todos bem-vindos. Por questões de limitação de oxigênio, hoje eu vou falar menos. Já falo pouco, vou falar menos. Então, a Greisel, como diretora secretária-geral, vai conduzir. Tá? Então, Greisel, por gentileza. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Iniciamos então fazendo a chamada nominal para a conferência do quórum. Ana Carolina Sakashita. Bom dia, presente. Ana Paula Vilar. Fábio Queiroz. Bom dia, presente. Fernanda Dantas. Bom dia, presente. Gladys Marques. Bom dia a todos e todas, presente. Graziela Guedolin. Bom dia, presente. Karen Galina. Bom dia a todos, presente. Marco Antônio Costa. Bom dia a todos, presente. Miriam Fiorentin. Rafael Padial. Thaís Cabral. Bom dia a todos, presente. Eduardo Valério. Bom dia, presente. Eu, Greisel, presente. Valquíris Godoy. Bom dia, presente. Ana Paula Vilar. Presente, excelente dia a todos. Temos quórum. Doutora Greisel, só manifestar que acabei de chegar também. Bom dia. Bom dia. Miriam presente. Vamos iniciar a nossa plenária, informando do pesar do falecimento do professor e doutor Denis Armando Bertolini, na data de ontem, 10/12/2025. Algum conselheiro gostaria de tomar a palavra, fazer alguma observação? Vai ter momento da homenagem para ele, né? Sim. Depois fala. Depois a gente... Era essa a minha dúvida. Tá, depois da homenagem. Vamos iniciar, então, com os assuntos regimentais. A aprovação da ata anterior. Alguma manifestação? Consideração? Procedendo, então, com a aprovação da ata anterior. Sugestão do presidente que a gente faça sem ser nominal. Alguma consideração? Consideração? Abstenção? Não? Aprovada a ata anterior por unanimidade. Agora, aprovação da pauta. Alguma consideração, observação? Os favoráveis continuem como estão. Desfavoráveis? Abstenções? Aprovada também a pauta. Agora, assuntos de cadastro, pessoa física, com o nosso gerente Thales, trazendo aí os assuntos do mês de novembro. Bom dia, Thales. Bom dia, doutora Greisel. Bom dia a todos. Bom, vou trazer então o relatório, né, dos processos administrativos de cadastro pessoa física do mês de dezembro, referente aos procedimentos protocolados dentro do mês de novembro, do dia 1º de novembro ao dia 30 de novembro. Para essa plenária, então, nós temos 21 inscrições provisórias, 41 inscrições definitivas
24 inscrições por transferência, 2 inscrições secundárias, 13 reabilitações de inscrição definitiva, 8 reabilitações de inscrição por transferência, 3 inscrições de técnico de laboratório, nenhuma reconsideração de indeferimento de inscrição. Então, no total de novas inscrições para o mês de dezembro, nós temos 112. Nós tivemos também 67 efetivações de inscrição provisória para definitiva e 5 enquadramentos de inscrição remida. Lembrando que esses dois tipos de procedimento, eles não entram ali na soma dos novos inscritos, porque eram profissionais que já estavam inscritos, eram só alteração na situação da inscrição. Nós tivemos também 68 baixas de inscrição por requerimento, nenhum indeferimento de inscrição, 20 baixas de inscrição por transferência, 5 inscrições canceladas por falecimento e nenhuma inscrição cancelada por vencimento de provisória. Para esse mês, isso acontece porque o vencimento, ele na verdade vai ser amanhã. Então, a gente vai ter o reflexo, né, de inscrição provisória que tem sido cancelada só em janeiro. Então, em dezembro, nenhuma inscrição provisória que tenha sido cancelada por vencimento. Eu trago aqui, então, na tela, para apreciação dos senhores, os requerimentos de baixa de inscrição. Dando continuidade, então, aqui é a relação de total de inscrição e total de baixa, para essa plenária já refletindo o ano de 2025, né, não só até um mês específico, né, já o ano total. O que é interessante aqui é que a gente tem os dados ali desde 2017, e a gente consegue apontar que em 2025, de fato, a gente teve o menor número de inscrições inativas, né, baixadas, ao mesmo tempo que a gente também teve o maior número de inscrições novas, né? Então, é um período que a gente teve mais inscrições ativas comparado aos últimos anos. Claro que teve uma diferença ali em 2020 e 2021, que é reflexo do momento de pandemia, né? Mas durante o restante do período, esse ano é o ano que a gente teve menos baixa e mais inscrição. E aí, em relação aos nossos processos administrativos, eu trouxe um gráfico aqui que pudesse refletir como foi a nossa demanda desse ano. Então, cada plano, ali, né, cada cor representa um mês do ano, e embaixo a gente tem indicado os tipos de procedimento. O que cabe destaque aqui, né, são os planos da frente, ali em destaque o azul, o laranja, o cinza também, que são os primeiros meses do ano de 2025, e a gente teve um número, né, expressivo de inscrição provisória, que é o primeiro indicador, depois a inscrição definitiva, a transferência também a gente teve um número expressivo ali em março, né, as baixas de inscrição também, que já está mais ali para o meio do gráfico, e as efetivações de inscrição provisória para definitiva, que é reflexo das inscrições provisórias do ano anterior. Então, como já é de costume, normalmente no início do ano, a gente tem um número maior de procedimentos, né, geralmente ali nos 4 primeiros meses do ano, a gente tem em torno da metade da demanda do ano todo, em relação aos procedimentos de pessoa física. No mês de novembro, a gente também teve um juramento, né, aconteceu no dia 25 de novembro, a gente contou com 110 participantes para esse juramento,
E para esse ano, a gente já teve, então, um total de 1.549 profissionais que participaram de juramento, né, são novas inscrições, e além da participação no juramento, esses profissionais também participam da reunião de orientação com o Departamento de Ética, o Departamento de Fiscalização e também com o SIM. E aí, excepcionalmente, nessa plenária, eu trouxe as inscrições canceladas por falecimento para o final do relatório. Nós tivemos 5 inscrições, canceladas, então, por falecimento do Dr. Altênio, Dr. João Augusto, doutora Juliana de Almeida, doutora Vânia, e em destaque, como a doutora Greisel já mencionou no início, né, na abertura da plenária, falecimento do Dr. Denis. A gente trouxe um destaque também, já assim que soubemos da notícia, já foi publicado nas nossas redes para prestar homenagem ao falecimento, aos familiares. Né, o nosso departamento de comunicação preparou um vídeo de homenagem ao Dr. Denis, então a gente vai transmitir esse vídeo nesse momento. As meninas já vão subir ali na tela. Bom, eu fui, talvez poucos saibam, testemunha viva do início do movimento Renovação, do Grupo Renovação, que assumiu as diretrizes do Conselho Regional de Farmácia até então. No momento, eu era ainda acadêmico do curso de farmácia na Universidade Estadual de Maringá, onde nós recebemos a visita do então presidente do Conselho Regional de Farmácia, o Dr. Mira, Antônio Carlos Mira. Ele foi convidar o professor Bacarim, Basílio Bacarim, para ser conselheiro, representando a região no Conselho Regional de Farmácia. E nessa reunião, ela ocorreu dentro de uma das salas, de um dos laboratórios do Departamento de Farmácia e Bioquímica à época, e eu era monitor dentro desse laboratório e eu presenciei todo esse fato acontecer. E naquele momento eu ouvi e senti a reação dos professores no apoio a ele, porque nós vínhamos de um trabalho prévio de tentativa de colocar o farmacêutico de volta nas suas atividades dentro da farmácia. Isso por volta de 1983. Nós tivemos que aprender muito o que era ser farmacêutico, o que significava a profissão. E nesse momento que nós descobrimos que a única garantia em lei da atuação do farmacêutico era a farmácia. Então nosso foco começou a mudar essa ótica em que a maioria, pelo menos em Maringá, e nos cursos ou nas universidades do Paraná que nós tínhamos contato, que eram poucas à época, a formação do farmacêutico era quase que exclusivamente voltada para trabalhar em laboratório de análises clínicas e atuar em farmácia de forma em que ele alugava o nome. O professor Bacarim, na época, ele foi o nosso grande líder dentro da instituição, que nos provocava, enquanto acadêmicos, o que nós poderíamos fazer para mudarmos essa realidade. Então, é claro, trabalhamos com essa proposta de eleição do professor Bacarim, isso já era em 1984, mais ou menos. Ele, com a campanha que nós fizemos na região, com os professores, os acadêmicos, trabalhando também com o nome dele, conseguimos elegê-lo. Uma vez eleito, nós achávamos que mudaríamos o mundo, e isso não foi bem verdade, porque o próprio plenário, naquela época do Conselho, era contrário às mudanças que nós queríamos fazer. E muitos dos conselheiros e da própria diretoria eram partícipes das formas equivocadas com que a profissão, o farmacêutico exercia a profissão. Então foi muito difícil. E em 1988, por exemplo, nós tínhamos no Paraná algo em torno de 3.300 farmacêuticos, sendo que em torno de 800 farmacêuticos tiveram que ser inclusos em processos éticos porque não acreditavam
que o Conselho iria proceder a uma grande transformação na profissão, que era, de fato, colocar o farmacêutico dentro da farmácia. Então eu fui convidado a assumir o cargo de presidência da Comissão de Ética do Conselho Regional, a Comissão Central, para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho da Comissão de Ética, que era fundamental. E aí eu achava que esse trabalho eu já dominava e que eu poderia contribuir como conselheiro nessa fase. Então eu aproveitei o pouco da experiência que eu tinha para reestruturar a Comissão de Ética, para fortalecer as comissões de éticas descentralizadas. E aí, é claro, na sequência foram criadas as outras seccionais, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, onde também nós montamos as comissões de ética descentralizadas, formamos esses profissionais que colaboravam nas comissões de ética, sistematizamos como que os processos deveriam ser montados, porque a reclamação do nosso departamento jurídico era que haviam muitos erros ou falhas na montagem dos processos. Então, com o apoio do departamento jurídico, nós começamos a solucionar esses problemas dos processos para que nós não perdêssemos na justiça as decisões que o plenário tomava frente a esses processos. No final de 1992, nas discussões do nosso grupo de quem poderia assumir o cargo de diretor ou presidente, eu nem imaginava que meu nome pudesse ser cogitado. Devido a uma impossibilidade, o nosso colega Valmir Desante não pôde assumir a presidência como candidato a presidente e acabou caindo no meu colo a eleição para presidente. De certa forma, eu assustei com a indicação, mas eu confiei no grupo. Então nós montamos uma diretoria experiente, que era também com o Valmir, com o ex-presidente à época, que era o Ayrton Petris, e a experiência do professor Carlos Ceci. Então, dessa forma, eu me senti resguardado, seguro de dar continuidade ao trabalho. A principal atividade do Conselho de Farmácia, que não é nem está prevista em lei, desde então ela vem sendo desenvolvida, porque é um investimento na qualidade do profissional, sendo que ele, melhor preparado, ele trata melhor a população. O benefício maior é a população, com esse conhecimento que o profissional adquire com essas oportunidades. Então, sempre nós investimos nessa atividade dentro do Conselho para que a gente possa mudar mais rapidamente a realidade da profissão. É assim que a gente vem atuando. Antes da votação do relatório, a gente vai abrir a palavra para algum conselheiro, caso queira fazer alguma manifestação. Gladys. Nossa. Eu acho que... Só um pouquinho. Eu conheci o Dr. Denis em 92. Eu me formei no final de 90. E conheci o Dr. Denis em 92. E a partir daí, a gente vai acompanhando o que o Conselho vai fazendo e as mudanças. A gente sabe que as mudanças não são rápidas. Já vão aí mais de 30 anos. E a gente viu o Conselho chegar onde chegou, não só, né, pelo trabalho dele, mas de todos os outros que vieram, né, depois dele. O quanto foi difícil a profissão chegar onde chegou. E eu acho que o Dr. Denis foi muito feliz nessa fala, né, do depoimento dele. E, assim, ele vai fazer muita falta. Eu acho que a Miriam lembra, uma vez que a gente encontrou com ele em Maringá, lembra, Miriam?
E, assim, ele foi muito solícito, recebeu a gente lá na casa dele, né? A gente fez diria eu, uma tertúlia, né? E aquele dia, assim, nossa, a gente conversou muito, ele falou muito do que era a profissão, do que, né, o que eles gostariam que fosse, o que aconteceu, né? E muito do que falta para acontecer. Eu acho que estamos ainda aprendendo a caminhar, né? Acho que 30 anos não é muito tempo para uma profissão, né, que a gente fala que é milenar, né? Então 30 anos é muito curto. Então, minha consideração, né, e minhas condolências à família e principalmente aos amigos que conviveram com ele durante essa época, né, de luta e assim, eu só tenho a agradecer para ele, né, todo o esforço que ele fez e mesmo, né, com o problema dele, eu mandava mensagem para ele e ele respondia com relação, né, a última. E ele orientou muito a gente nessa última campanha também, na anterior muito e nessa também. Mesmo ele estando, né, com problema, estando internado, ele nunca deixou de responder. Então, assim, ele fez parte do grupo, né, até quando ele pôde, né? Então, assim, fico feliz do Conselho fazer essa homenagem, né? Amanhã a gente vai ter mais uma, né, que nós vamos, né, fazer homenagem para os ex-presidentes, mas eu queria só terminar minha fala com uma fala do Dr. Morley, que ele dizia assim, a profissão ela está onde está, nós estamos onde nós estamos, pelo que os farmacêuticos fizeram no passado, né? Então, tudo que eles fizeram, trouxeram a profissão até aqui. E daqui para frente, né, a profissão vai depender muito de quem está aqui hoje, do trabalho que vai ser feito no futuro. Então, acho que a gente precisa sempre estar retomando a história para que ela não se perca, para que as pessoas não achem que a profissão começou ontem, não começou ontem, né? Essa luta veio de tempos, né, que a gente vem aí participando e tentando melhorar, né, o trabalho e o serviço que o farmacêutico presta para os pacientes, né? Então é isso, obrigada. Marco Antônio Costa. Dia novamente a todos. Eu não podia deixar de falar. Eu queria falar como profissional, vocês, o farmacêutico, vocês o conheceram, né? Ele fala aí no vídeo que a luta começou em 83. Em 86 eu entrei no curso aqui de farmácia da UEM e pude participar um pouco da luta com ele, o Basílio Bacarin e outros profissionais lutando pela profissão. Mas eu queria falar do amigo e do professor, do pesquisador. O professor Denis, ele é muito querido aqui, né, muito querido pelos nossos alunos, por todos que conviveram com ele aqui. Uma pessoa muito humana, muito ética, excelente pesquisador, virologista. Na época do Covid, ele que fez ele encabeçou aqui na UEM todo o cuidado que a universidade teve com o Covid. Ele foi o cabeça disso aqui na UEM. Foi candidato a vice-reitor, era atualmente vice-diretor do nosso centro de saúde, mas uma pessoa muito especial. Uma pessoa que ouvia, que dava conselhos, que orientava. Então a gente perde aí, além de um profissional maravilhoso, a gente perde um amigo. Então, só queria deixar minha homenagem a ele. Estamos todos aqui muito tristes. Já está acontecendo o velório dele. Às 17 horas vai ser a cremação. Então, deixar registrado aqui a minha homenagem, mesmo porque foi ele. Já conheci ele, né,
desde quando eu fiz o curso, mas quando eu fui para Morão, fui para Cascavel, quando eu voltei para Maringá em 2011, foi ele que me trouxe para o conselho. Em 2011, ele que me convidou para vir para o conselho. Então, eu estou nessa luta aqui no conselho, ajudando a profissão, a partir do convite dele. Então, minhas sinceras homenagens ao grande amigo. É isso. Obrigado. Karen. Eu até escrevi aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir falar, tá? O Denis, ele não foi meu professor diretamente, mas por estarmos envolvidos em questões da profissão desde a época da UEM, a gente acabou se aproximando. Para mim, ele sempre foi uma referência de comprometimento com a farmácia, com o farmacêutico. Tanto aqui no CRF, quanto lá em Maringá, na Associação dos Farmacêuticos, onde ele sempre atuou bastante e sempre teve prestativo para o que a gente precisasse em todos os eventos. Sempre vi ele como um profissional ético, dedicado e sempre muito prestativo. Como eu tenho habilitação em indústria, eu não entendo nada quase de análises clínicas, então era sempre ele que me socorria toda vez que eu precisava. Quando alguém da minha família tinha dúvida, ele sempre estava prestativo para orientar, ele lia os laudos antecipadamente da gente para o médico, e ele seguiu fazendo isso todas as vezes que eu ligava para ele. A última das vezes foi agora, no final de agosto, porque minha sobrinha estava com sintomas de influenza, e eu liguei para ele, ele já doente. Ele me orientou e falou, estou esperando a resposta, liga para mim, eu estou esperando. Então, ele sempre foi muito prestativo comigo. É verdade que, por conta de algumas ideias diferentes que a gente tinha, por conta de caminhos que a gente teve diferente, nos últimos anos a gente acabou ficando, não sei se é assim que se diz, mas assim, de lados distintos aqui dentro do conselho. Mas mesmo de lados distintos, podemos dizer assim, a gente sempre conversou muito, a gente sempre trocava opinião, ele sempre dava o espetáculo dele no que eu dizia, mas ele sempre me respeitou nas minhas escolhas. E essa postura, para mim, diz muito sobre quem ele era comigo. Então, eu deixo aqui o meu profundo respeito, a minha gratidão, os meus sentimentos à família, a esposa Sônia, a filha, todos os familiares. O Denis deixa um legado enorme, ele sempre vai ter um espaço na história da profissão farmacêutica do Paraná e do Brasil, porque ele sempre foi uma referência de análises clínicas no Brasil. E deixo essa homenagem aqui em meu nome e em nome de toda a turma de farmácia de 1999, onde ele era um dos nomes paraninfos homenageados. Então, toda a minha turma da faculdade deixa essa homenagem aqui para ele. Marco Antônio. Perdão, Rafael Padião. Bom dia, conselheiros e colaboradores do conselho. Bom, Dr. Denis sempre, tudo que já foi dito, né, muito solícito, um envolvimento com a profissão inigualável, com a pessoa do bem, né? E houve um marco, alguns marcos super interessantes, assim, eu quero contar 3, né, muito rápido. Me lembro eu, acadêmico do curso de farmácia na Unicesumar, uma instituição privada em Maringá, né, e me lembro também que tinha poucas relações, né, entre a UEM e a instituição privada, até que na formatura da minha turma nós tínhamos que escolher patrono. E sempre por um processo histórico se escolhia professores da casa, né? E a minha turma, 2006, acabei sugerindo como presidente da comissão de formatura o nome do Dr. Denis. E foi assim, algo que alguns professores não gostaram, outra grande maioria acabou gostando. E claro, ele aceitou, foi lá e foi super receptivo. Um segundo momento foi um dia que ele me chamou para uma reunião, preciso que você venha aqui na UEM para conversar com você. E foi de fato uma conversa muito boa, na qual ele contou algumas verdades, como ele sempre dizia, né? Então foi um momento muito histórico. E por último, a última conversa que eu tive com ele faz pouco tempo, é uma doença que já relatei para vocês, né? Passei por isso e sei o quanto isso acaba sendo difícil. Claro que o dele numa magnitude muito diferente, muito evidente, e ele só me disse assim: obrigado pelas orações e
seja o que Deus acaba preparando para todos nós, né? E me dê um abraço. Então é isso, uma pessoa super importante na minha vida, na vida de farmacêuticos, de muitos amigos aí que está deixando. Obrigado. Miriam? Doutora Grace, eu só queria pedir licença se eu posso me manifestar na palavra dos conselheiros. Para mim, em especial, está sendo muito difícil. E eu acho que eu não consigo falar nesse momento, até por vê-lo em vídeo. Então, eu peço que, na palavra dos conselheiros, né, naquele tempo eu possa usar para as considerações. Claro, claro, Miriam. Mais alguém? Eu. Tato? Bom, como já disseram aí, né? Principalmente o Marco Antônio, que teve uma convivência muito próxima do Denis. Eu conhecia o Denis, estive com o Denis muitas vezes. Infelizmente, não tive o privilégio de ser amigo dele, porque amigo é aquele que visita, aquele que vai na casa, né? Aquele que está bem próximo. Mas, quando cheguei no CRF, convidado à época para participar da comissão de farmácia de dispensação, que era o nome à época, o Denis estava na diretoria do conselho, e sempre foi uma pessoa acolhedora, né? Nunca fez distinção de ninguém. Se era alguém que estava vindo de qualquer parte do Paraná, era farmacêutico, ele acolhia. Então, nesse momento muito difícil, a gente, por notícias, vinha acompanhando, estive até com uma professora lá em Foz do Iguaçu, um dia desse, a gente conversava, era do departamento dele, para ter informações, né? A gente, quem passa por isso, né, como o Padial colocou aí, sabe de todo o problema aí dessa doença, e infelizmente ontem ela acabou vencendo o Denis. Mas venceu nesse plano, né? Venceu nesse plano. Com certeza, já foi acolhido também por Deus, tenho certeza disso, para quem crê, para quem é cristão, para quem tem fé, que deve estar melhor do que a gente, a eternidade. Então, também para o conselho, nós teremos amanhã, espero estar presente com vocês, para fazer mais uma homenagem, quantas forem necessárias, né? Para o Denis, com todo o reconhecimento de tudo que ele fez pela profissão farmacêutica e pela pessoa que ele representava para todos nós. Então, é só mesmo uma palavra de gratidão ao Denis, né? Por tudo que ele fez pela nossa profissão, a profissão que nós exercemos todos os dias. Que Deus conforte muito o coração da família, da esposa, da filha, e que a gente vai se encontrar, né, no outro plano. Então era isso. Mais alguém gostaria de tomar a palavra? Não havendo, então, outra manifestação, faremos um minuto de silêncio em respeito aos falecimentos trazidos. Doutora Grace, da minha parte era isso. Fica a nossa homenagem ao Denis, o nosso pesar. Sobre os assuntos de cadastro, pessoa física, algum questionamento?
Vamos para a votação, então. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Thales. Obrigado, doutora. Dando continuidade, agora com os assuntos de cadastro pessoa jurídica, com a nossa gerente Flávia Abreu, trazendo aí as informações do mês de novembro. Flávia, bom dia. Bom dia a todos. Difícil falar agora, né? Seguindo com os processos administrativos, então, da parte de pessoa jurídica. São os protocolos de novembro, né? Do dia 1º de novembro ao dia 30 de novembro. Então, nesse mês, estamos apreciando. Foram 51 registros aprovados ad referendo, 7 em andamento, reabilitação de registros aprovados já ad referendum 5, em andamento 3, reconsideração de indeferimento de registro aprovado ad referendo 1 e em andamento 1 também, ingressos de responsabilidade técnica aprovados ad referendum 152, e para apreciação hoje, que estão em andamento, 302, baixas ex ofício de responsabilidade técnica, 29, né? Esse mês a gente acaba tendo bastante baixa ex ofício de responsabilidade técnica, em virtude de vencimentos de contrato, né? Então tem muito contrato que vem assim no mês de dezembro, não tendo a renovação, as responsabilidades técnicas são baixadas, por isso um quantitativo maior esse mês. Baixa ex ofício de registro, né, 21, por encerramento, né, a partir da constatação pela fiscalização, né, também normalmente é bastante, que é feita uma tarefa, né, pelo Departamento de Fiscalização para verificação desses cadastros dos estabelecimentos que já não estão em atividade, para não gerar anuidade para o ano seguinte. Então, sempre no final do ano, a gente também tem um quantitativo maior dessas baixas de registro ex ofício. Da mesma forma, por requerimento, empresas solicitando baixa do registro, 65. Indeferimento de registro 1, indeferimento de ingresso 5, um processo retirado de pauta e 47 alterações de horário em andamento, totalizando 691 requerimentos de pessoa jurídica. Aqui o nosso gráfico mostrando o quantitativo de protocolos, né? Então, dos 100% de protocolos, quantos foram deferidos, quantos indeferidos e quantos foram arquivados, né? Esse mês, especificamente, a gente teve um quantitativo grande de protocolos indeferidos, tá? 508. E em comparação com 680 que foram deferidos, tá? E 103 arquivados, que acaba sendo um quantitativo relativamente baixo, né? Que são em virtude de protocolos duplicados, enfim. Mas o indeferimento realmente foi alto, tá? A gente começou a tabular diariamente, né? Quantos protocolos entram pelo CRF em casa, quantos são distribuídos, né? E a gente tem uma expectativa de 55% desses protocolos que são distribuídos, que são efetivamente realizados, né? Deferidos. Pela nossa estimativa, a gente teria em torno de 744 protocolos deferidos, né, esse mês, e a gente deferiu menos, né, 680. Então, a gente teve realmente um quantitativo grande de indeferimento, né? Aqui pelo gráfico a gente consegue ver os protocolos novos estão ali em vermelho e em amarelo que são distribuídos, né? Então, dias assim que a gente recebe, né, uma quantidade maior de protocolo, né? A gente, né, por vezes recebe eles
uma média de 100 protocolos diários, a gente às vezes não consegue distribuir esse quantitativo, né? Principalmente quando tem alguém de férias ou afastado, a nossa média acaba sendo em torno de 80 protocolos distribuídos, né? Então, a gente tem essa limitação, né? Então, a demanda, às vezes, acumula, às vezes a gente consegue dar conta de entrar o protocolo a gente fazer, né? Em janeiro, eu vou apresentar os protocolos de dezembro, né? Hoje, a gente praticamente está com essa demanda mais baixa, né? Agora que está aumentando o quantitativo já de inscrição, mas até semana passada entrava o protocolo, a gente já estava conseguindo fazer no mesmo dia. Tá? E daí começamos a tabular por todos os colaboradores os motivos dos indeferimentos. Então, a partir, né, do ano que vem, eu vou conseguir trazer o que motivou mais os indeferimentos, que esse que é o nosso planejamento de estar reduzindo. Então, a partir do momento que a gente sabe o porquê que está indeferindo mais, a gente vai trabalhando, né, em função disso, né? Em parte, a gente já detectou que muito é por ausência de resposta, né? Então, a gente já está planejando que ao invés de só um e-mail, né, pelo CRF em casa, quando a gente está solicitando uma correção, que vá um WhatsApp, né? O nosso TI está trabalhando nisso, que eu acho que vai ser bem efetivo, né? E daí vamos combatendo as outras motivações de indeferimento, né, para a gente alcançar, né, o maior número de procedimentos, né, efetivamente realizados, né, minimizando aí o desgaste e reduzindo o tempo, né, para os profissionais e para as empresas. Tá? Era isso, doutora Grace. Obrigada, Flávia. Alguma observação dos conselheiros? Regime de votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem, por favor. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Agora eu só vou passar o calendário para 2026. Obrigada, Nilce. Então, foi seguido o mesmo padrão, né, dos anos anteriores. Mantivemos as reuniões de diretoria às terças-feiras e as plenárias prioritariamente na terceira semana de cada mês, né, na quinta e na sexta. Então, em janeiro, a nossa plenária ficou para o dia 22 e 23, né, sempre fica perto do dia do farmacêutico. Em fevereiro, a gente, excepcionalmente, em virtude do carnaval, ali no dia 17, a plenária ficou para a última semana, né, do mês, então 26 e 27 de fevereiro. Março, né, deu para manter na terceira semana, ali, 19 e 20 de março. Abril, 23 e 24, essa acabou ficando na última semana, né, porque a última quinta-feira ali seria o dia 30, e daí 31, não tem 31, né, dia 1º seria o mês seguinte, então acabou ficando para a última semana também, por causa do feriado, né, ali de proximidade de Páscoa, enfim, Tiradentes, optou-se pela última semana. Maio, 21 e 22, né, terceira semana do mês também. Junho, 18 e 19, também mantivemos na terceira semana. Julho, 23 e 24, também ficou para a terceira semana do mês. Agosto, 20 e 21. Setembro, 17 e 18. Outubro, 22 e 23.
né? Daí em novembro tem o feriado da consciência negra, né? E também a gente começa a antecipar um pouco a plenária de novembro e dezembro por conta, né, do final do ano, para não ficar muito longe uma plenária da outra, né? Então, novembro ficou 12 e 13 e dezembro 10 e 11 de dezembro, tá? As plenárias finais. Era isso, não sei se alguém tem algum questionamento ou quer que apresente mais alguma informação do calendário, estou à disposição. Obrigada mais uma vez, Flávia. Assuntos de fiscalização, agora na sequência com a... Obrigada, bom dia, Gabi. Agora, Gabi, traz os assuntos de fiscalização do mês de novembro. A palavra é tua, Gabi. Bom dia, conselheiros. Vou passar, então, o nosso relatório das atividades da fiscalização referentes ao mês de novembro. Trago aqui a quantidade de estabelecimentos. Fechamos o mês de novembro ali com 10.632 estabelecimentos, 7.624 farmácias, né, correspondendo a 72% da quantidade de estabelecimentos. Em relação ao mesmo mês de 2024, a nossa variação aqui ficamos com um aumento de 3,2% de estabelecimentos. No mês de novembro, visitamos, né, 220 dos 399 municípios, com 14 fiscais em atividade. Temos uma média de 759 estabelecimentos por fiscal, né, cobertos por fiscal. 2.876 inspeções foram lavradas, né, nesse mês. O total agora acumulado do mês, do ano, aliás, desculpa, 38.513 inspeções, que corresponde a 86% da meta, né, para o ano. O nosso índice de desempenho da fiscalização, que é a média de inspeções por dia trabalhado do fiscal, média de 15,22 inspeções por dia, 306 inspeções noturnas, 267 inspeções aos finais de semana ou feriados, 182 autos de infração foram lavrados nesse mês, acumulado de autos de infração no ano, 2.532 autos de infração. Os autos de infração correspondem a 6% do total de inspeções, tá? Nossa minoria. Aplicamos 23 fichas de inspeções nesse mês, já acumulamos 138 no ano, nossa meta eram 100 fichas, então já passamos já desde o mês anterior, né? Tivemos 5 ações nesse mês com outros órgãos, tivemos em Braganey, em Toledo, Cascavel, Londrina, que foi a maior, e uma aqui em Curitiba também. 41 denúncias foram recebidas e tivemos apuradas 55 denúncias, né, algumas do mês anterior, né, por isso que um pouquinho mais do que as recebidas. 22 ofícios foram enviados para outros órgãos ali, né, referente a essas denúncias ou ações realizadas, inspeções realizadas. Trago aqui as fotinhas da nossa ação em Londrina, como eu falei, né, foi a maior do mês, então foram deslocados a maior parte dos fiscais, né, para Londrina, todo mundo que não estava de férias foi. Aconteceu no dia 10/11, foi uma ação solicitada pela polícia, né, solicitou nossa presença em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, e essa ação ela foi do desdobramento de um inquérito policial lá de 2024 que estava apurando roubo de cargas na região, principalmente das canetas emagrecedoras, né, era o foco da investigação. Foram inspecionadas várias farmácias, 8 farmácias no total foram inspecionadas, e eles tiveram busca e apreensão em mais algumas residências também, né, alguns estabelecimentos não farmacêuticos também. Nas farmácias onde a gente foi, né, fiscalizar,
foram encontradas receitas com indícios de falsificação, receituários em branco para serem utilizados na farmácia. Foi verificado que a farmácia frequentemente retia as 2 vias ao dispensar, então, se alguém chegasse com receita, guardava as 2, se alguém chegasse sem, já tinha uma receita sobrando para aviar o próximo medicamento, né, justificar a próxima saída sem receita. Armazenamento irregular de medicamentos, incluindo os termolábeis, as canetas emagrecedoras, inclusive. Divergências no estoque de medicamentos controlados. O inquérito, né, apurava o roubo de cargas de medicamentos. Foi encontrado nos estabelecimentos que não eram da rede Nicei, caixas de medicamento com a inscrição da farmácias Nicei. Então, né, é um indício de que veio proveniente ali de um medicamento que era para ser da Nicei, né, estava presente ali nesses estabelecimentos. E produtos sem registro junto à Anvisa. Algumas fotinhas aqui do que foi constatado em inspeção. Então, alguns computadores foram apreendidos pela polícia, mas um deles que estava ligado ali no momento da inspeção, a nossa fiscal constatou arquivo em Word com o modelo de receituário, né, já com os dados da médica. Então, tinham várias receitas, né, receitas dispensadas desses médicos. E aí, no computador, tinha o Word pronto de receitas desses médicos. Então, era só terminar de preencher e imprimir. Uma delas até chama atenção que tinha até como se tivesse assinatura digital ali, né, do médico com o QR Code. Então, bastava colocar ali os dados e imprimir esse arquivo, né, gerava-se uma receita. Aqui é armazenamento irregular dos produtos, né? Essa parte aqui ela ficava nos fundos de uma farmácia, não era na farmácia em si, mas a farmácia tinha acesso a uma casa nos fundos. Nessa casa havia armazenamento de diversos produtos para saúde, fraldas, etc. Medicamentos também, e algumas pessoas, alguns funcionários dessa farmácia moravam nessa casa também. Então, tinha, né, gato ali andando na casa. Eu não coloquei aqui, mas tinha a fotinha ali os fiscais constataram até a foto da areia do gato ali, com muitos dias sem limpar ali. O relato é que era um ambiente completamente absurdo, assim, o cheiro do lugar, né? Por isso que a gente censurou ali. As pessoas moravam ali, né? Então, assim, bebida alcoólica, né? Tinha dormitórios, as pessoas dormitórios, assim, também com higiene completamente precária, assim, um lugar horrível. Assim, e eles armazenavam medicamentos ali, inclusive na geladeira que eles utilizavam nessa casa, tinha medicamentos ali, as canetas emagrecedoras ficavam nessa mesma geladeira ali de uso dos funcionários. Assim, era um ambiente péssimo para morar, péssimo para manter medicamentos. Eu vou aqui. É isso de fotos que eu trouxe. A gente tinha umas fotos, como eu falei, né, meio desnecessárias aqui do dormitório, da areia do gato, que estava bem nojento mesmo, assim, não trouxe aqui, né? Essa foi a principal, então, ação. Teve desdobramento de prisão, né, inclusive de farmacêuticos, não só, né, mas também de farmacêuticos, com solicitação de suspensão da inscrição, né, solicitação judicial que passou na plenária anterior, né, a suspensão desses farmacêuticos foi a nossa pior ação, assim, então, a maior ação, né, com as piores irregularidades encontradas desse mês de novembro. Aqui, né, o QR Code para acessar o relatório de fiscalização na íntegra, vai lá para o nosso site, se alguém tiver interesse dele mais detalhado. E é isso. Obrigada, Gabi. Alguma observação por parte dos conselheiros? Ana? Ô, Gabi, essa farmácia foi aquela da Zona Norte? Ela foi da Zona Norte, essa farmácia de Londrina? Ah, tá. Ah, tá.
achei que ela foi só de... Foram várias farmácias, foram 8 inspecionadas, mas essa especificamente que era que estava pior, eu não vou lembrar bem certinho o endereço, depois eu te passo ali para você ter conhecimento de qual que era, mas foram várias inspecionadas, várias irregularidades encontradas. Mais alguém? Vamos para a votação, então. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Obrigada, Gabi. Agora estamos um pouquinho adiantados. Temos a minuta de deliberação sobre taxas administrativas e anuidade 2025. Vinícius, bom dia. A palavra é sua, Vinícius. Bom dia, conselheiros, diretoria. Aqui para apresentar a nossa deliberação que vai tratar das taxas e das anuidades devidas a pessoas físicas e jurídicas para o ano que vem. Proforma, na verdade, há muito tempo quem define isso é o federal, a questão das anuidades. E como nós temos ações judiciais de abrangência do estado inteiro que atingem as taxas, todo ano nós temos que publicar isso para adequá-las a essas decisões que são mencionadas ali nos considerandos. Tá? Então, foi passado para os conselheiros ali que o artigo 1º está remetendo a regulamentação das anuidades àquilo que foi definido pelo Conselho Federal de Farmácia, ali na resolução 18 de 28 de novembro de 2025, lá está toda a regulamentação, os descontos, a forma, o valor, quem tem direito a desconto, isso tudo está definido pela resolução. Já as taxas, elas são aplicados o índice do IPCAE sobre o valor de R$19 a partir de novembro de 2000. Então, todo ano a gente aplica esse índice para chegar nesses valores ali correspondentes às taxas. Então, a taxa de inscrição da pessoa jurídica passou a R$ 83,65. No ano passado, ela era de... Eu não tenho aqui o valor, eu estou pegando esse valor, mas deu uma diferença de R$ 4, R$ 5. A aplicação foi pelo IPCAE, que deu 4,40%. Então, todo ano a gente faz essa aplicação. A gente só não mexe na expedição de carteira profissional e na substituição de carteira, porque está vigente ainda uma determinação do Conselho Federal de Farmácia, um ofício circular. Eu encaminhei junto ali com essa deliberação, em que o Conselho Federal reserva para si o valor dessas taxas da carteira profissional. Todo ano eu ligo para eles, todo ano eles me dizem, não, está valendo isso aí ainda. Tá? Então, eu não tenho como mexer. Então, assim, os novos valores são R$ 83,65 para inscrição de pessoa jurídica, R$ 41,83 para inscrição de pessoas físicas, R$ 87,12 para a expedição da carteira e também segunda via, e as certidões são no valor de R$ 25,09. Tá? Alteramos um pouquinho também, quando a gente aproveita essa deliberação, para a taxa de ressarcimento das custas de crachá, da remessa e da confecção daquela crachá de identificação do farmacêutico. Esse valor de R$ 35 é justamente aquilo que a gente arca com essa despesa, e a gente aproveita essa deliberação também para divulgar esse valor. O artigo 4º apenas revoga a deliberação anterior, e é isso aí que é necessário para que a gente publique e possa exigir essas taxas no ano que vem. Obrigada, Vinícius. Alguma consideração, observação dos conselheiros? Não? Votação, então. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem, por favor. Abstenções? Aprovada a minuta de deliberação. Obrigada, Vinícius. Obrigado, pessoal. Divar, podemos adiantar?
Agora a revisão da deliberação número 1055 de 2025, que se refere ao reembolso de deslocamento. Com o nosso gerente geral Edivar Gomes. Bom dia a todos. Vamos à saga da deliberação de diária de tom novamente. Nós aprovamos... não, uma hora certa, né? Nós aprovamos a deliberação de diária de tom já, acho que, se não me engano, em outubro, outubro ou novembro. Já passou para o federal, está aprovado, mas a gente precisa fazer uma nova alteração nessa deliberação. E daí eu explico para vocês. Então, assim, para quem já fez uso, principalmente que fazia uso de veículo próprio, né? Se vocês se lembrarem, antigamente quem usava, era convocado para algum evento, utilizava o veículo próprio, pedia ressarcimento de despesas, certo? E a gente, na deliberação antiga, a gente tinha lá a quilometragem por litro, tudo, e quando a gente alterou para 10,55, que é essa nova agora, a gente acabou alterando isso, né? Havia algumas reclamações e a gente acabou alterando, né, para esse texto, né, que o convocado que optasse por utilizar meio próprio faria jus ao ressarcimento correspondente ao menor valor previamente cotado da passagem, tá? Ficou desta forma. Daí, a gente deixou na quilometragem por litro apenas para aqueles casos em que o conselheiro ou quem fosse convocado morasse numa cidade onde ele não tinha ônibus que pudesse pegar lá diretamente, tinha que se deslocar até uma outra localidade para pegar o ônibus. Então, a gente reembolsaria esse deslocamento para ele até onde ele pegaria, né, o transporte. Então, foi isso que ficou, né? Aí toda a questão lá da quilometragem por litro, né? As despesas com pedágio, o que ele tinha que apresentar, número de notas fiscais. Então, ficou dessa forma. Só que o que aconteceu? Quando a gente começou a aplicar essa deliberação, acabou começando a dar problema, porque como a gente tinha colocado no anterior, que seria o ressarcimento correspondente ao menor valor previamente cotado de passagem, o que acontecia? A gente comprava e compra para os conselheiros passagem rodoviária no ônibus leito, certo? A gente até tinha pensado, então vai ressarcir esse valor, o pessoal, quando vier de carro, vai ressarcir o valor referente ao custo da passagem do leito? Não. Então, quando a gente vai e fazia esse ressarcimento, a gente cotava o menor valor da passagem, que era o valor do ônibus convencional, né? E o valor do ônibus convencional, ele estava ficando abaixo do valor do custo que a pessoa tinha quando deslocava com o veículo próprio. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui, só como exemplo, né? Então, assim, eu fiz até a doutora Fernanda ali, pegando lá de Ribeirão do Pinhal. Claro que se a gente pegasse, por exemplo, Cascavel, daria até maior, tá? Mas olha só, se viesse de carro, né, usando esse site Rotas Brasil, ela teria uma despesa, né, com combustível, utilizando aquela média, R$ 272 para vir, R$ 272 para voltar, tá? Se a gente cotasse o valor do ônibus convencional, eu teria lá R$ 165,89 de ida e R$ 181 de volta. Ônibus leito, 321 vinda, 379 de volta. Então, se a gente fizesse o comparativo, de veículo próprio, ela gastaria R$ 544,97. Quando a gente reembolsa por essa deliberação, a gente só pagaria R$ 347,38. Se a gente pagasse por ônibus leito, teria que o conselho desembolsar R$ 700,31. Então, assim, quem vinha de veículo próprio estava pagando para vir. Se o conselho pagasse o valor do ônibus leito, como o pessoal queria, nós pagaríamos praticamente um valor a maior. Isso a gente não pode fazer, né? Até por uma cobrança que o próprio Tribunal de Contas poderia falar assim, veja, vocês estão reembolsando, sendo que a grande maioria dos órgãos utiliza a quilometragem por litro, e vocês estão reembolsando o valor da passagem do ônibus leito, né? Então, ou seja, se vocês colocaram o menor valor cotado, vocês teriam que
reembolsar o valor do ônibus convencional. Então, por isso que a gente estava pagando assim. Só que, assim, não é objetivo trazer prejuízo para ninguém, né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai voltar, então está pedindo para voltar por quilometragem por litro, né? Para ficar mais justo o reembolso, tá? Então, Nilce, pode colocar a deliberação lá, a proposta. Então, o que a gente vai fazer? O que tinha no passado, a gente vai voltar. O que tinha no artigo 12 ali, que era todo aquele reembolso por quilometragem por litro, a gente vai voltar, né, para o artigo 11, que vai já prever quanto que é que a gente vai pagar por quilometragem por litro. O que, que a gente fez? A gente utilizou o governo federal, né, e as indústrias automobilísticas, quando fazem um registro lá do veículo, eles usam, tem um programa brasileiro de etiquetagem. A gente utilizou esse programa brasileiro de etiquetagem para poder fazer a média ali, tá? Então a gente vai usar isso aí também como média. Então a proposta de alteração da deliberação 1055, ele fica desta forma. Então, ali no artigo 11, onde estava no artigo 12, ele vem todo o texto para o artigo 12, né? Então, assim, vai se pagar. Então, aquele que utilizar a locomoção própria poderá solicitar o valor de ressarcimento. Então, a proporção de 8 km por litro, né? No caso do etanol, 10 km por litro no caso do diesel e 12 km por litro no caso da gasolina comum, tá? Então, na caso existindo pedágio, isso vai também ser computado no valor. Pode descer um pouquinho? Então, daí também, que daí tem o parágrafo 2º lá, que daí quem fizer essa opção vai ter que apresentar as notas, a solicitação em até 5 dias, apresentando aquelas mesmas 3 notas, né? Então, a gente voltou à opção anterior, e essa nota tem que ter, pelo menos, gente, a data e a identificação do condutor, tá? Isso tem que ter lá, para não ter glosa, tá? Que a opção de veículo é por conta e responsabilidade do optante, né? E que, no final ali, o parágrafo 5º, o valor do ressarcimento que trata esses incisos 1 e 2 fica limitado ao menor valor cotado previamente da passagem aérea, tá? Que poderia ter sido utilizado. Então, se a gente vai usar o valor da passagem que talvez o Conselho utilizaria como valor máximo, então, assim, a gente cota, faz a média da quilometragem por litro, né? Soma-se os valores de balsa, né? Ou se existir, né? Mas do pedágio, né? Que tiver, soma com isso aí. Se o valor que der não ultrapassar o valor da passagem que o Conselho desembolsaria, é esse valor que a gente vai reembolsar, tá bom? E ficou, então, apenas a questão lá do artigo 3º, do artigo 2º, né, na questão de que aqueles que morarem em uma outra cidade e daí tiver que se deslocar para outra para poder pegar o ônibus, a gente aplica esse mesmo critério, tá? E a gente percebeu também ali no artigo 3º que na nossa deliberação que a gente publicado tinha um erro, né, no valor, na tabela ali do valor da meia diária, né? Então ali onde lê-se 357,50, o valor correto é 385. Tá? Mas não se preocupe, estava sendo pago certo, é só o valor que estava errado mesmo, tá? E também que era a resolução a resolução com a qual a gente se baseava, né, do federal, que ficou constando lá como 757 de 2023, na verdade é a 9 de 2024. Então a gente está aproveitando para corrigir esse texto também, tá? Então era isso, essa proposta de alteração para que a gente possa voltar e não haja nenhum prejuízo aos senhores. É isso, doutora Grace. Obrigada, Edivar. Alguma consideração, observação, comentário, Ana? Edivar, esse site que você usa para calcular aí, ele dá a média certa e ninguém vai ficar no prejuízo. Tipo, vai se alguém mostra o cupom fiscal da gasolina, mas deu mais. Então, assim, não tem como a gente ficar considerando veículo a veículo, por isso que a gente estabelece essa média, tá? Então, a gente usa esse programa brasileiro de etiquetagem, que é, né, do Inmetro, que ele dá lá os veículos e a principais médias de quilometragem por litro que esses veículos fazem. Então, a gente fez uma média ali
né, usando isso para que não tenha muita diferença. Porque se a gente for considerar veículo a veículo, realmente um pode gastar muito mais, outros gastarem, ser mais econômicos. Então a gente faz pela média, que é isso que o federal também faz. É que, na verdade, a gente dá a opção, né? Você pode escolher vir de carro ou ônibus, né? A gente pode pagar o transporte. E aí, se você escolher vir de carro, pode ter um ônus. Se eu venho com o meu carro, vai ficar mais caro. Então, por isso que tem que ter estipulado a média que a gente vai pagar e o teto, né? Então, essa é a questão. É difícil vir de carro, né? É. E aí eu não tinha essa ideia, eu achava que pagava pelo valor do cupom fiscal da gasolina, né? Não entendi. Usar esses sites específicos de cálculo, que antigamente a resolução anterior falava em sites oficiais, né, mas não existe nada de site oficial, existem aplicativos que são usados, né, que é o Google Maps, que é o Waze, então é com base nesses aplicativos, o Rota Brasil, que a gente usa para poder fazer esse cálculo de média de quilometragem. Beleza, obrigada. Mais algum conselheiro? Gladys? Divar, uma vez eu fui de carro, né? Até era, acho que foi para Cascavel, se não me engano, Foz do Iguaçu. Cascavel, porque na saída de Cascavel tem um posto, né? E aí eu abasteci no posto e a pessoa que tirava nota não estava fechado o escritório. Então, às vezes, acontece deles mandarem, a gente manda por... eles dão aquele cupom fiscal e mandam nota por e-mail. E algumas vezes aconteceu de, não só nesse posto, mas em outros, deles mandarem por e-mail, mas no dia que eles mandaram, com a data, não que foi abastecido, mas com a data do dia que eles mandaram, entendeu? Então, eu não sei se tem alguma coisa na resolução que eu vi ali que você pode fazer... A solicitação do reembolso até 5 dias depois Tá, que eu vi você alguma foi. coisa de 3 dias. O que eram 3 dias ali? Até 3 dias. Fiscal, ele serve também, não precisa ser a nota fiscal. Entendi. Tá? Sim, quero a nota fiscal, ok, isso pode exigir, mas o cupom fiscal, desde que ele tenha a identificação do condutor e o CPF, não tem problema nenhum. Então não precisa colocar, assim, porque para o federal eles pedem que coloque a quilometragem, a placa. Isso não precisa, então. Na antiga deliberação nossa tinha essa exigência, mas a gente optou por desconsiderar. Primeiro, que a grande maioria não colocava, né? Colocava um, não colocava o outro. E daí, se a gente fizesse essa exigência, tínhamos que glosar e acabava não pagando, né? Porque assim, se a gente faz já o cálculo de quilometragem por litro, o veículo que você vai utilizar, para nós, com placa, não interessa. Entendi. Se tiver para a identificação do condutor lá e o CPF, então assim, ele utilizou aquilo ali, a média que a gente vai utilizar do combustível que você pagou é o que está na nota. Tá? Então, se você pagou 6,81, 7 e pouco, a gente vai fazer a média entre esses dois aí, para calcular depois no rotas ali. Tá? É isso que a gente faz. Tá? Mas então, assim, por isso que a placa e a quilometragem para nós não importa. Porque se importasse, o que a gente tinha que fazer? Saber quanto o teu carro gasta, saber o percurso que você fez, quantos quilômetros deu, para saber que média que o teu carro deu. Então, isso era muito complicado. Então, a gente estabelece uma média e o cupom fiscal que você vai nos apresentar é só com a tua identificação e CPF. Tá. E eu perguntei por conta do veículo próprio, né? O que é considerado veículo próprio? Próprio da pessoa? A pessoa é o dono? Ou é o próprio ali? Eu não sei se talvez colocasse um conceito do que é veículo próprio. Não por... É que, na verdade, até essa palavra próprio, ela não cabe ali, porque pode ser um veículo alugado, emprestado, tanto faz. É o cupom fiscal que importa, comprovando que você fez aquela viagem ou não. Não precisa ser uma nota, pode ser o cupom, só para você ter os dados. E o carro, tanto faz de quem é, de quem não é, porque a gente não reembolsa o aluguel, a gente reembolsa o combustível. Entendi. De repente, poderia colocar o conceito, né? O que é considerado veículo próprio, então tirar o próprio e pôr um termo que abranja tudo isso. Talvez só locomoção própria, né? Porque não interessa se é próprio ou não o carro, é o meio de locomoção que você escolheu. Né? Então, acho que locomoção, acho que
né? Não, está correto mesmo. É realmente o E, próprio ali pode ser qualquer um. e aí a nota fiscal ou o cupom fiscal está previsto. Pode Sim. ser um ou outro. Tá. Não tem problema. Era só isso. Porque às vezes eu fico, né? Às vezes a gente. O marido tem um carro. Uhum. Aí você vem com o carro do marido, aí não, né, não é. Não, né? Então, pode, assim, não tem problema. bom, do marido é próprio, né? Se for casado. Mas às vezes pega o de um carro. Mas às vezes vem, né? Às vezes vem mais de um conselheiro, vem, né? Pegam, né? Isso, pode aí pegar não é da própria pessoa, né? Não, mas é que o Eduardo falou, você pode locar um carro. Aham. Né? Daí não é próprio. Tá joia, obrigada. A gente altera ali. Obrigada. Mais alguém? E não precisa deixar previsto que, no caso de locação, só paga a quilometragem ou não? Já. Então você diz aplica-se o mesmo entendimento do que está previsto ali. Da locação? No caso eu acho de que... carro locado. Não, é assim, não... o custo só com combustível de deslocamento e pedágio, isso que é o que está previsto ali. Entendeu? Assim, locação, como não tem previsão na deliberação, a gente não pagaria mesmo. E aí ali ele fala, eu lembro sempre do Vinícius, né, que ele fala que às vezes que a gente deixa aberto, né, a interpretação. Ali está escrito pedágios e outras despesas inerentes ao deslocamento. Não, mas a balsa está previsto, tem lá a balsa. Aí essas outras despesas, o que seria, será? O que seria, será ótimo. Pois é, então assim, qualquer outra despesa referente ao teu deslocamento, não digo assim, isso. Mas até... de se furar o pneu, daí... Né, até abril do ano que vem tem balsa no Paraná. Não, então, o que a gente pode deixar é limitado, porque realmente no deslocamento com veículo próprio, o que a gente pagaria seria o pedágio e esse transporte que seria, vou lá por algum caminho que dá e está impedido, vou ter que atravessar um lugar que tem que ter balsa, pagar isso aí. Exatamente isso que a gente reembolsaria. Pagamento com, estourou o meu pneu, vou pagar o conserto? Não. Sei lá. Então, era interessante ou tira essas despesas ou define o que é. Eu acho que a gente vai deixar limitado ali a despesa com pedágio. Dá possibilidade. Né? Poderia. Não tem problema. Tá aí o tiro. Eu só deixo os pedágios e pausas. Tá, joia. Obrigada. Ana Paula. Edivar, só com relação o que vem no cupom fiscal ou na nota, então agora ficou só, não precisa mais quilometragem do carro, é CPF e... Identificação do condutor, que daí seria, quer dizer, pode ser o CPF com o nome ali. Então só o CPF e pronto. Mas CPF com o nome ou só o CPF? Porque eu estou dizendo isso porque eu já tive problemas com relação a isso, que inclusive não consegui receber o ressarcimento, porque o posto que eu fui abastecer, por exemplo, era só o CPF, eles não colocavam o nome da pessoa. Então, o CPF já não tem ninguém mais com o meu CPF. Não, exato. Se tiver só o teu CPF e não tiver o nome, não tem problema, porque realmente o CPF a gente consegue identificar ali de quem que é o usuário, sabe? Não teria problema. Então, não precisa mais placa de carro, quilometragem? Não, placa e quilometragem não precisa colocar. De forma obrigada. Obrigada. Mais alguém? Regime de votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Aprovado por unanimidade. Obrigada, Edivar. Agora a palavra dos conselheiros regionais. Ana Carolina Sakashita. Grace, daí eu posso falar, eu não sei se vai, é porque eu tenho, se for possível, que eu tenho uma banca de doutorado, eu vou ter que conectar 11 horas. Joia, Gladys já tinha avisado mesmo que se ausentaria, então adiantando a palavra para você, depois a gente volta para Ana Carolina. Tá bom, obrigada. Eu só queria desejar um Feliz Natal a todos os colegas farmacêuticos,
que são, né, cristãos, às vezes a gente deseja Feliz Natal e a pessoa não é, a denominação religiosa não, né, não comunga com a nossa. Então, e para os farmacêuticos de outras denominações religiosas também, né, e felizes festas, né, que corra tudo bem, uma feliz passagem, né, de ano. Eu acho que quando a gente é muito oportuno a gente ter essa passagem, né, que começa o ano novo, em 31 de dezembro, para a gente zerar e começar de novo. Esse ano eu só tenho a agradecer, né, correu tudo bem com relação, né, aos trabalhos que a gente executou aqui. E é isso, desejar um Feliz Natal para todos os colegas conselheiros também, a nossa diretoria, e deixar aqui, né, o meu abraço sincero a todos os farmacêuticos do Paraná. Obrigada. Ana Carolina Sakashita. Primeiramente, eu também agradecer a esse ano, que teve muitos desafios e que ano que vem venha com mais ainda, com mais responsabilidade que nós temos aqui nessa plenária, neste conselho. Deixar também meus sentimentos à família, né, do Denis e a todos os colegas que conheciam. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas meus sentimentos a todos. Dizer também que o pessoal da comunitária, esse ano a gente ficou muito feliz, começou com os cursos, né, para os farmacêuticos, com os nossos cursos referentes aos serviços farmacêuticos, para atuar na farmácia comunitária, que avisar os farmacêuticos que o ano que vem já temos agenda a partir de março, com mais cursos para em outras cidades, que esse ano não teve tempo, né, mas o ano que vem vai ter em outras cidades que não teve. E desejar também um feliz ano a todos, uma feliz virada aí, boas festas, né, um Feliz Natal, e que podemos continuar aí o ano que vem com mais trabalhos aí a todos. Obrigada. Ana Paula Vilar. Bom, gostaria de começar agradecendo por estar na plenária mais uma vez, representando colegas farmacêuticos, desejar meus sinceros sentimentos, né, aos familiares do Denis, aos amigos do Denis. Não tive a felicidade de conhecê-lo só de muito longe, mas com certeza perdemos um grande profissional aí. Desejar a todos os farmacêuticos um Natal maravilhoso, também um início de ano estupendo aí, que seja o melhor, né, que 2026 venha nos favorecer ainda mais, e também dizer que vamos, o ano que vem aí, com certeza o GT Mulheres Farmacêuticas continuará ativo. Agradecer também que fizemos no último curso do GT Mulheres sobre contraceptivos em Guarapuava, agradecer a universidade que nos acolheu, né, ao professor, e ficamos à disposição aí, que os farmacêuticos podem sempre contar comigo, ok? Obrigada. Queiroz. Bem, gostaria de, então, desejar a todos os farmacêuticos, a todos que nos assistem, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2026 seja um ano de muitas realizações e principalmente muita saúde para todos. Gostaria de agradecer, né, a paciência comigo que tiveram esse ano, que sei que às vezes sou um pouco meio chatinho, meio xarope, a todos os componentes da plenária, aos conselheiros, à diretoria, quero agradecer também a todo o apoio do conselho ao GT de Farmácia Magistral, tá? Tudo que esse ano nós trouxemos de demanda foi atendido, e queria comentar rapidamente a questão, né, desejar os pêsames a toda a família, amigos do Dr. Denis. Rapidamente só comentar que ele, quando eu entrei no conselho, era presidente, ele foi o primeiro diretor que eu conheci na cadeira, pessoalmente, e apesar de divergências, a gente sempre teve uma convergência no principal, que é a questão que a farmácia ela existe por causa do farmacêutico, e por isso tem que ter a presença do profissional em tempo integral. Então, desejo 2026 a todos, muito obrigado por esse ano, muito obrigado, que 2026 seja um ano muito abençoado. Seria isso, obrigado. Fernanda Dantas.
Quero agradecer a todos. Estão me ouvindo, né? Agradecer a todos por esse ano que passou e desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e o ano que vem teremos muito trabalho pela frente. Graziela Guidolin. Assim como os meus colegas que me antecederam, gostaria de deixar aí as minhas condolências à família do Dr. Denis. Também tive pouco contato com ele, mas com toda certeza foi um profissional e uma pessoa que nos ajudou muito e construiu muito pela profissão. Desejar também aos colegas farmacêuticos aí um Feliz Natal, abençoado, e que 2026 chegue com muitos desafios e com muitas oportunidades, né, muitas conquistas. Aos colegas aí, o pessoal do conselho, gratidão por toda a ajuda, né? A gente sempre pede bastante, a gente sempre precisa dessa ajuda de quem está aí nos bastidores e que faz tudo acontecer, então fica aí minha gratidão. E falando um pouquinho do nosso grupo técnico de trabalho, nós temos ainda uma atividade que eu gostaria de convidar a todos. Ainda não finalizamos as atividades do ano. No dia 22 de dezembro, nós vamos fazer aí a nossa última live. Vai ser às 10 horas da manhã, vai ser transmitido no nosso canal do YouTube. E nós vamos falar um pouquinho sobre as falhas da cadeia medicamentosa e o que o caso recente do Brasil nos ensina. Eu acho que isso gerou aí nos últimos dias bastante discussão, né, em relação ao evento que aconteceu no Amazonas com uma criança, né, o uso por uma via inadequada de adrenalina. E aí nós vamos trazer aí a discussão tanto da questão do papel do farmacêutico quanto o processo, o sistema de saúde, né? Porque as falhas elas são do sistema de trabalho e não apenas das pessoas e dos profissionais. Então, quem tiver interesse de participar com a gente, de interagir, eu acho que vai ser uma conversa bacana, como uma forma da gente traçar mais estratégias de segurança, não só no ambiente hospitalar, né? Também em outros serviços, em todos os serviços de saúde, que o farmacêutico pode estar contribuindo para que a gente reduza e minimize cada vez mais qualquer tipo de evento fatídico e uma tragédia, como foi, na verdade, assim, que a gente viu com a criança no Amazonas. Então, fica aí meu convite nessa última atividade do ano. E seria isso, Grace. Obrigada. Karen Galina. Acho que já falei o que tinha para falar do Denis e para os farmacêuticos que estão ouvindo, só um excelente final de ano, que 2026 seja melhor, cada vez melhor a gente espera o próximo ano, e agradecer o Conselho de Farmácia, aqui no Regional, no Federal também, por todo o apoio nas demandas que a gente teve na nossa área magistral, e deixar só registrado que estivemos agora no começo do mês, não, no final do mês, que dia foi, Thaís? Até me esqueci o dia. No final do mês, dia 25, estivemos em São Paulo, na reunião da diretoria lá da Anfarmag, onde nos deram uma pauta aqui para o Conselho, para realmente para o setor magistral, nos deram uma pauta para estar discutindo sobre os ativos exclusivos que estão sendo aí vendidos por alguns fornecedores. Foi uma reunião muito produtiva, depois a Thaís complementa também, mas agradecer, então, o apoio nesse projeto do Conselho Regional e o Gustavo também no Conselho Federal, que nos ajudou e nos deu apoio e suporte lá na Anfarmag. Seria isso. Marco Antônio Costa. Eu queria começar agradecendo a todos pelo ano que tivemos, pelas conquistas que tivemos e pela nossa profissão que continua caminhando, né? E queria agradecer à diretoria, a todos os colegas, aos conselheiros e a todos os colaboradores do CRF Paraná. Agradeço a todos, precisei de muitos deles e todos eles me acolheram, me orientaram e me ajudaram
Então, agradecer e parabenizar essa turma especial que nós temos aí no Conselho de Farmácia do Paraná. Obrigado a todos de coração. Quero desejar um Feliz Natal e um bom ano a todos os farmacêuticos, que Deus abençoe a todos e que a gente possa, em 2026, continuar lutando pela nossa profissão e fazendo dela uma carreira, né, de muitas áreas, cada vez melhor, para que todos possam desenvolver o trabalho de uma maneira digna, de uma maneira ética, de uma maneira especial, para que a nossa profissão seja reconhecida e que a gente possa mostrar o nosso valor e atingir o nosso grande objetivo, que é dar qualidade de vida às pessoas, né, cuidando de sua saúde. Então é isso. Queria agradecer e também já falei do Denis, mas estender aí minhas condolências às famílias, à família enlutada e aos amigos. É isso. Obrigado. Miriam? Bom, eu escrevi algumas palavras para poder dar conta de citar algumas considerações a respeito do meu amigo Denis Armando Bertolini. Eu tive o privilégio de conhecer Denis na época de faculdade, né, nos idos tempos da UEM, quando eu era acadêmica e ainda caloura, a gente recebia na sala de aula alguns veteranos que nos traziam notícias a respeito do Congresso Nacional, de projetos que tramitavam e colocavam em risco a profissão farmacêutica. E, nesse sentido, nós éramos abordados, né, pelo Dr. Denis, pelo Michele, que também já trabalhou nessa casa, foi deputado estadual, enfim, secretário de saúde, e os fiscais que também passaram por aqui e que alguns conhecem, como o Silvio e o Eduardo. Então, eles nos alertavam a respeito e faziam todo um trabalho e nos solicitávamos que nós também fizéssemos esse trabalho junto aos parlamentares, né? Porque lá vinham projetos dos biomédicos, Max Rosemann, Marluce Pinto, que depois transformou-se, né, depois de tanto tempo, na Lei 13.021 de 2014. E, pasmem vocês, naquela época já rondava o Congresso Nacional a questão dos medicamentos nos supermercados. Então, eles eram aquelas pessoas, né, porque nem todo mundo conseguia participar desses eventos, eram as pessoas que iam até Brasília fazer esse trabalho em prol da profissão. E ele sempre foi atuante, sempre foi muito parceiro em muitas coisas. Né? Karen, nem vou repetir, porque Karen descreveu muito bem, né, já na sua fala. A conselheira, né, retratou toda a situação pessoal e particular dele. Ele sempre foi atuante, né, e nunca se omitiu, ele sempre participou das questões da farmácia. Mesmo sendo da área de análises clínicas, naquela época, com o professor Basílio Bacarin, eles lutavam muito para que o farmacêutico estivesse na farmácia, para que nós não perdêssemos essa área de atuação que é privativa. Então, independente da área que ele atuava, ele sempre esteve defendendo a profissão. E por isso tudo, né, por essa liderança, ele chega a convite de alguns que nos antecederam a exercer os cargos de liderança e de diretoria, né, nessa casa, no conselho. Eu me recordo que a gente, ele também foi convidado, eu me recordo que também fui convidada a participar da diretoria, pela mão do professor Basílio Bacarin e também pelo Denis, né, Armando Bertolini. E aí a gente, por conta das pessoas que gostam, de amigos, a gente acaba entrando, né, para o conselho. E naquela época também, em 2012, na gestão de secretaria, ali como secretária, nós elaboramos em 2013 um evento voltado
para as comissões de ética voltadas para a profissão, para os professores da deontologia farmacêutica, para os coordenadores de curso de farmácia. Em 2013, a gente teve um evento, mais precisamente em 24/8/2013, nós tivemos um grande evento no Hotel Slim, onde tinha aproximadamente 50 pessoas, né, entre esses representantes, né, coordenadores do curso de deontologia farmacêutica, coordenadores de curso, os integrantes das comissões de ética, representantes das seccionais, né, os coordenadores, os representantes das localidades e também da diretoria. E a gente discutia lá os resultados nos encontros nacionais da profissão, quando os professores debatiam e nos seus eventos traziam as expectativas e o que o mercado poderia estar precisando, né? Enfim, o que era necessário para apresentar um produto final que era aquele profissional, né, que a sociedade precisaria. Então, a gente discutia muitas coisas ali, o aspecto multi, inter e transdisciplinar dos conteúdos de ética, de deontologia e legislação sanitária. Na época, Denis era vice-presidente, né, e ele sempre teve uma paixão muito grande pela fiscalização e também pelas comissões de ética. E muitos dos documentos que se tem, até no Conselho Federal, remontam, né, de algumas dessas épocas. E eu acho que até por conta disso me inspirou tanto e eu defendo tanto as comissões de ética, as mais importantes, na minha opinião, dentro de um conselho profissional. Pela dificuldade que é de você se apropriar dos casos, pela possibilidade de interferir na vida das pessoas e por, né, elaborar processos e estar diante do profissional ali e depois diante do plenário, dos conselheiros que também fazem seus pareceres em cima desses processos. Então, a gente sempre defendeu esses eventos e sonhava em ter esse evento a nível nacional. Para finalizar, né, cortando bastante coisa, ele teve um papel muito importante na Covid-19. Com relação à detecção, ao diagnóstico, né, com a presença ou ausência do vírus nos exames laboratoriais, em estudos que faziam em parcerias com a CESA, né, com as regionais de saúde que contribuíram naquele momento, eu não vou saber nominá-las, mas foi um momento muito importante e que ele se sobressaía na comunidade farmacêutica. A gente via documentários e eventos a nível nacional e lá estava ele representando a categoria farmacêutica. Então, para finalizar mesmo, essa parte com relação ao Dr. Denis, eu queria deixar minha homenagem aos ex-presidentes da Comissão Estadual de Ética, que teve o professor Basílio Bacarin, depois o Dr. Denis Armando Bertolini, a Simone Menegatti, nossa colega da Comissão de Ética de Cascavel, e que depois veio para a Comissão Estadual, a Lia Melo de Almeida, né, que aqui acho que todos conhecem, e não vou saber nominar os demais na Comissão Estadual. Não sei se o Guilherme Michel ou a Maria Fernanda Turbay também foram, ou se elas foram presidentes da Comissão de Ética de Curitiba. Mas, enfim, fica minha saudação não só à Comissão Estadual, mas a todos os membros de comissões de ética do Estado, pela contribuição que fazem à profissão, né, e em defesa da sociedade. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar, doutora Greisel, é com relação ao final de ano, né? A gente se aproxima aí do Natal, das festividades, do Ano Novo, enfim, e ao longo do ano eu só tenho a agradecer, gratidão, né, por todas
as coisas boas, e às vezes nem tão boas que acontecem na vida da gente, mas são resultados positivos. Então, eu tenho somente a agradecer a todos, né, que colaboraram, que contribuíram, aos funcionários aqui do Conselho, né, com quem tive o privilégio e a honra de trabalhar, e sem exceção, só tenho boas recordações, né, deles até hoje, que nos auxiliam tanto aqui com os processos, sejam éticos, sejam administrativos fiscais, com passagens, com as nossas vindas, né? Então, fica aí em nome do Edivar, que é diretor, nosso gerente geral, ficam meus agradecimentos a todos eles, inclusive aos terceirizados, né, que também desenvolvem o trabalho aqui, o pessoal da segurança, da cozinha, enfim, telefonia, todos os demais. Então, um feliz Natal, um abençoado Ano Novo, que todos tenhamos um ano positivo, e se for igual a esse já seria o suficiente, mas esperamos sempre, né, que as coisas boas se sobressaiam na vida da gente. Muito obrigada, era essas as minhas considerações, doutora Greisel. Rafael Padial. Obrigado, doutora Greisel. Bom, um ano 2025 um pouco turbulento, um pouco difícil, né? E quem não passa por algum ano assim, mas um ano que resume em aprendizado, né? Eu acho que aprendemos muito, aprendi muito com vocês do Conselho, colaboradores, a diretoria, conselheiros, né? Então isso foi um ano que pelo menos resume muito essa minha trajetória, né? Um ano de aprendizado, vencer batalhas e sempre com muita cautela. Eu quero desejar um feliz 2026 para todos nós, né? Que seja um ano da colheita, um ano muito importante para as nossas vidas, um ano de resultado, né? Um ano de resultado para o Conselho, para a classe farmacêutica, conselheiros, servidores aí, os colaboradores, e que tenhamos um ano de muita paz, né? Um ano de muita prosperidade. Joia, obrigado. Thaís Cabral. Bom dia a todos, mais uma vez. Quero expressar meus sentimentos aos familiares e amigos do Dr. Denis. Eu não conhecia, mas sei de todo o seu legado e também da contribuição dele para a nossa profissão. Como estamos no final do ano, quero também desejar um Feliz Natal, próspero Ano Novo para todos os farmacêuticos. Agradecer de coração aos funcionários do Conselho por toda a paciência e disposição conosco, conselheiros, né? Afinal de contas, nós temos outras demandas da nossa vida, então, graças a esses funcionários que a gente consegue também contribuir aqui no Conselho. A Karen já falou da nossa reunião que tivemos com a Anfarmag no final de novembro, ela foi muito produtiva, e muito importante também, e graças ao apoio do Conselho Regional de Farmácia, do Conselho Federal também, a gente foi lá para falar de algumas demandas que têm acontecido no nosso setor, sobre itens exclusivos para uma única farmácia na cidade, e nós entendemos que isso não é correto, pelo fato de que a lei, as condições têm que ser para todas as farmácias, sejam elas pequenas ou grandes. E vamos continuar nosso trabalho com bastante responsabilidade, com muito amor pela nossa profissão, para que 2026 seja mais um ano de muitas alegrias para todos nós. É isso. Eduardo Valério. Bom dia mais uma vez. Também minhas condolências aí ao Dr. Denis, é uma pessoa que admirei bastante. Quando iniciei na Associação dos Farmacêuticos lá em Maringá, foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver e de
conversar, discutir, debater. Foi uma pessoa que realmente sempre inspirou, e posso dizer que também, como a Karen citou antes, né, por divergências de ideias, acabamos nos afastando, mas uma pessoa que sempre admirei e que com certeza a profissão farmacêutica vai sentir falta, porque fez um excelente trabalho e deixa um grande legado aí para todos nós. Além disso, minha última palavra do conselheiro, né, essa plenária é minha última aqui, então agradecer a todos pela parceria durante esses 4 anos, trabalho que desempenhamos, também agradecer a todo o time, parabenizá-los aí pelo trabalho de vocês, que é exemplar. Então, fica aqui também meu agradecimento a todo o time do conselho, pessoal da diretoria, apesar de estarmos desfalcados aqui, né, Grace, hoje, o Tato tá online ali, mas estamos aqui, entre mortos e feridos, né, então, agradecer mesmo esses 4 anos aí, foi muito legal, é um sentimento misto, né, de alegria, de saber que agora eu posso dedicar mais tempo também à minha casa, minha família, mas a minha empresa, mas também a tristeza porque isso aqui é legal, né? É gostoso a gente poder contribuir, discutir, ajudar, mas sai com o sentimento de dever cumprido. Então, fica aí também meu agradecimento a todos aqui do plenário e da diretoria. Estivemos em Jacarezinho essa semana, segunda e terça estivemos lá em reunião com os farmacêuticos da região, foi nossa 53ª aí, né? Então, entre desses 4 anos, rodamos aí 53 cidades. Não foi bem 53 cidades, porque nós repetimos Curitiba e Londrina e Cascavel, se eu não me engano. Então, foram 49 cidades em 4 anos. Então, foi um trabalho bem legal. Conversamos com muitos farmacêuticos, ouvimos muitos farmacêuticos, buscamos melhorar ao máximo aquilo que a gente sempre ouviu de reclamação. Então, terminamos o ano fazendo isso também em Jacarezinho, ouvindo os farmacêuticos de lá, as demandas de lá, para poder ajustar a rota e melhorar aquilo que a gente tem de possibilidade aqui dentro do conselho. Fora isso, rodamos aí algumas cidades também com cursos de injetáveis, entre outros temas que trabalhamos com os farmacêuticos ao longo dos últimos 30 dias. É isso, Grace, obrigado a todos, um excelente 2026, Feliz Natal, que o plenário aí possa ter tranquilidade nos próximos 2 anos e que vocês tenham sucesso aí, a nova diretoria, Ana, contem comigo, o que precisar estou à disposição, Grazi também, sucesso para todos vocês. Bom, minha última plenária também, né, Eduardo, enquanto diretora, ano que vem estarei como conselheira, depois suplente aí os processos me esperam. Morrendo de saudade deles, viu, Fábio? Ah, é verdade. Não. Eu acho que o presidente, né? A gente precisa ver isso. Eu acho que só o presidente que não. E muito feliz aí por toda a trajetória. Você foi um grande parceiro, Eduardo, Tato, nosso presidente. Agradecer, ele não está aqui agora. Não sei se ele está online, acho que não, mas agradecer a confiança e o convite, né, fazer parte dessa diretoria. E temos uma nova missão aí pela frente. Bom, em outubro, participei da discussão técnica no dia 28 de outubro, sobre os rótulos de medicamentos. Então, pela Anvisa, recebi um convite para representar o Conselho Federal, da coordenação de bula, rotulagem, registro simplificado e nome comercial da Anvisa. Fizemos essa discussão a respeito da instrução normativa 198 de 2022 e agora recebemos, enquanto enquanto grupo técnico de farmácia hospitalar e oncológica, um retorno formal dessa participação. Então, estamos com essa demanda aí, acredito que logo teremos as novidades aí em relação aos rótulos, né, garantindo, aumentando aí a segurança dos rótulos dos medicamentos. Dia 4/12, participei de uma reunião também, das 16 horas às 21h30, como convidada do Conselho Regional pelo Estado do Amazonas, né, discutimos aí essa tragédia, né, uma das, né, então infelizmente, nós temos falhas nos nossos processos, falando da perda, né, da vida da criança lá em Manaus. Então,
de toda essa discussão, né, que eu venho participando. Houve um ponto de plenária do Conselho Federal em abril, da Conselheira Federal pelo Tocantins, da obrigatoriedade, né, de farmacêuticos em farmácias satélites e unidades críticas dentro dos hospitais. Depois, em julho, o Dr. Walter convocou as pessoas que estavam presentes nessa plenária e que tiveram a palavra. Então, eu já citei aqui, a gente teve essa reunião online, e depois levei essas demandas para o encontro de diretores que nós tivemos lá em Santa Catarina, e junto aí com a ficha de verificação da assistência farmacêutica que nós construímos lá no Conselho Federal, dentro do Grupo Técnico de Trabalho, é uma ferramenta aí que acreditamos muito que venha verificar realmente, né, as condições de assistência farmacêutica nos estabelecimentos de saúde, especialmente dos hospitais. E no sábado, último sábado, também, enquanto convite pelo Conselho Federal, também discutimos a manhã toda sobre uma nota técnica que o Conselho Federal emitiu a respeito desse caso de Manaus, e dizer que o Conselho Federal de Farmácia está trabalhando aí numa proposta de lei que assegure a obrigatoriedade da presença e do cumprimento da assistência farmacêutica. Quero deixar também os votos de Feliz Natal para todos. Muito obrigada a todas as pessoas que fazem desta casa uma casa de respeito, uma casa produtiva, e principalmente aí de valorização dos farmacêuticos dentro do nosso estado. Muito obrigada. Tato. Olá. Também, né, já falei do Denis, a gente fica com esse sentimento, né? Mas a palavra é gratidão. Chegamos ao término de mais um ano, né? A diretoria ainda continua aí por mais 2 semanas, né? Nós temos reunião de diretoria ainda, enfim, algumas coisas para finalizar, e iniciaremos dia 1º de janeiro, não no dia 1º exatamente, né? Porque é feriado, a nova gestão. Dizer a todos, deixar o convite, né? Amanhã nós teremos, então, no período da manhã, a diplomação dos novos conselheiros eleitos, daqueles que foram reconduzidos, também da nova diretoria eleita e do conselheiro federal e a sua suplente. Então, teremos aí de manhã esse evento da diplomação, e logo em seguida, quem está aí na plenária deve estar olhando aí, que nós colocamos, né, tem até um tecido sobre algumas imagens da história do CRF, né, que é a galeria dos presidentes, daqueles que dedicaram muito do seu tempo, da sua vida, para a profissão farmacêutica através do CRF, como já foi dito aí hoje com relação ao ex-presidente Denis e tantos outros que tivemos. Confesso que a Eduardo está aí para me ajudar, e sempre foi um anseio meu que tivesse, né? A gente vai em tantos outros órgãos, conselhos, e a gente sempre vê, e a gente para mesmo, né, para olhar quem são essas pessoas, né? E nós ainda não tínhamos esse espaço, essa galeria. Então, eu fico muito lisonjeado de termos aí amanhã esse evento, para que todos que visitem a plenária do CRF possam olhar aqueles que fazem parte da história do CRF. Lógico que muitas outras pessoas também fazem, que não chegaram a ser presidentes, mas que colaboraram, evidentemente. Aí não ia ter parede para tanta imagem, né? Então era isso. Deixar também aqui meus votos de Feliz Natal, que realmente o Cristo renasça no coração de cada um, que esse é o verdadeiro sentido do Natal, que o Ano Novo venha com essa sensação de renovação, de reinício, né? Que é muito bom. Ontem comentava com alguém aqui na farmácia, de que vai chegando esse período, dá a impressão que tudo já vai acabando, né? A gente vai desacelerando, mas eu ainda tenho uma missão aí pela frente, tenho um plantão de Natal
que eu ganhei de presente esse ano. Enfim, mas faz parte da nossa atividade profissional. Então, que todos tenham, sim, um iluminado, um santo Natal, que a gente possa refletir sobre isso e que 2026 venha, acima de tudo, né, com muita saúde, que é isso que a gente precisa. O resto a gente vai correndo atrás, a gente vai lutando, e um dia a gente ganha, 2 a gente perde, e assim a gente vai. Tá bom? Então, peço desculpas aí para o Eduardo e a Grace, que estão se queixando da nossa ausência aí, presencial, mas se Deus quiser, amanhã estarei com vocês, né? Foi uma questão de logística aqui que eu não pude estar hoje presencialmente, mas com a bênção de Deus, amanhã estaremos aí todos juntos para a diplomação e também a inauguração da nossa galeria de presidentes. Obrigado. Teríamos agora a palavra do conselheiro federal, só que o Luiz Gustavo está em voo e avisou que estará conosco à tarde. Gostaria de perguntar a todos os conselheiros se podemos adiantar os julgamentos de processos éticos para agora? Podemos? A Fer já está aqui, já está a postos. Podemos, então? De quem não está presente, nos processos de quem... Isso. Sander. Iniciaremos, então, daqui a alguns minutinhos, os processos éticos, que são sigilosos. Então, encerraremos a transmissão pelo YouTube. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham todos um ótimo dia.